ainda emprego para os meninos. E toda essa obra tem um pai, o médium Divaldo Franco. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Divaldo, como é que começou tudo isso? Tudo começou através de uma visão que tivemos no ano de 1949. Fazíamos uma viagem de trem na direção de plataforma e subitamente nos sentimos deslocar do corpo. Demos-nos conta que estávamos numa área muito grande, arborizada, com muitos edifícios e crianças. Então ouvimos uma voz dizer: isto é o que tu farás na tua vida. E aqui está o resultado desse trabalho. Mas você é muito jovem para ter uma obra já de 41 anos. Quando você era bem menino, bem criança, você já sentia que tinha uma missão? Realmente eu não tinha uma ideia exata. Eu me recordo de um fenômeno mediúnico que foi o primeiro da minha vida. Eu contava 4 anos e meio quando me apareceu a minha avó e pediu para que eu chamasse minha mãe. A partir daí a fenomenologia mediúnica desenvolveu-se em minha vida, mas só no ano de 1947 é que eu assumiria a mediunidade e a convicção espírita. Mais tarde eu tive ideia de que me estava destinado uma tarefa que hoje se tornou uma grande realidade. Você entendia o que estava te acontecendo? A mediunidade é uma faculdade muito peculiar. Temos dificuldade em identificar as síndromes, as manifestações. E naquela oportunidade, em Feira de Santana, uma senhora abnegada, que era médium, Dona Ana Ribeiro Borges, a quem eu devo a minha iniciação espiritual, estava na cidade e foi quem me deu as primeiras orientações. Me falou da doutrina espírita, me explicou o que era o pensamento espiritual e deu-me para ler as obras de Allan Kardec. A partir daí, a vida deslanchou. Em nenhum momento isso te assustou, a grandeza da sua missão? Sem dúvida. No começo, parecia-me uma bola de neve a crescer e eu me sentia impotente para deter a marcha dos acontecimentos. Não obstante, a misericórdia de Deus é impressionante, porque amigos abnegados, pessoas devotadas vieram em meu socorro e formamos uma equipe desde então que permanece até agora, exceto aqueles que desencarnaram, mudando de plano e continuando do outro lado da vida. Como foi a infância do menino Divaldo Franco? Foi um menino muito peculiar. Eu era muito alegre e jovial. Quando me apareceram esses fenômenos, eu comecei a ter características depressivas, porque eu via coisas que ninguém via. Eu escutava, eu dialogava, brincava com uma criança que me acompanhou até os 12 anos de idade. E esse espírito, Jaguaraçu, foi um grande benfeitor, porque era um menino como eu, crescia como eu, e um dia ele me disse: agora eu vou reencarnar. Eu não sabia o que era reencarnar. Ele me explicou que ia voltar à Terra para continuar a sua missão e que um dia, 30 ou 40 anos depois, nos encontraríamos. E nos encontramos realmente. E como é que foi esse reencontro? Foi uma coisa fascinante. Estava eu atendendo aqui certo dia nas nossas atividades, quando chegou um homem de aproximadamente 35 anos. Ele estava conversando conosco e depois de uma conversa muito longa, ele disse que tinha uma grande afinidade pelo nosso trabalho, uma profunda admiração. Então eu identifiquei que era aquele espírito e falei-lhe que me recordava dele desde a encarnação anterior, quando ele brincava comigo, quando corríamos pelos bosques, quando trepávamos em árvores. Ele pôs-se a chorar e então me afirmou que durante toda a vida havia sonhado com esses acontecimentos e que devia ser real. E as pessoas à sua volta, Divaldo, te entendiam ou você foi mal interpretado? Foi muito mal interpretado. Naquele período não tínhamos ideia do que se passava. A mediunidade produz um estado de paranormalidade. E aqueles que vivem na chamada área da normalidade chocam-se. Nós tomamos em determinados momentos aspectos especiais. O transe produz uma certa inquietação. Periodicamente ele modifica a nossa personalidade. E aqueles que vivem em nossa psicosfera estranham, achando que não somos pessoas muito equilibradas. Somente o esforço perseverante, o trabalho e uma vida muito austera dão as características de como somos, de quem somos e do nosso equilíbrio. E como é que foi o seu primeiro encontro com Joana de Ângeles? Foi no dia 5 de dezembro de 1945. Eu havia realizado uma pequena reunião, quando então apareceu meu ser espiritual e me disse: a partir de hoje, serei eu quem vai trabalhar contigo. O benfeitor que te acompanhava até aqui vai reencarnar-se. Tu me chamarás de um espírito amigo, e durante toda a tua vida eu velarei por ti, te darei assistência, e quando tenhas problemas, eu te encaminharei a Jesus. Bem, Divaldo, a gente vai dar uma paradinha, mas fique tranquilo, a gente volta já já para falar da Mansão do Caminho. Mas, Divaldo, você nunca foi um homem rico. Como é que você conseguiu recursos para dar início, para a primeira pedra dessa obra? Graças à misericórdia de Deus. Eu era funcionário público
do IPAS, uma antiga autarquia federal. Quando esses fenômenos tornaram-se uma realidade mais pungente, o grupo de amigos resolveu que deveríamos adquirir um automóvel Mercury 1949, fazermos uma tômbola e, com o resultado, começarmos a aquisição de uma casa. Fizemos-la e o resultado foi impressionante, porque adquirimos o edifício de 3 pisos, a Rua Barão de Cotegipe 124, que permanece a nossa sede social. Este foi o ponto de partida. E aqui no Pau da Lima, como é que foi o Mais início? tarde, um amigo disse: olha, Divaldo, eu vi uma área que me fez recordar a sua visão. Vamos até lá para você ter uma ideia. Aqui era todo despovoado, viemos. E quando entrei pelo primeiro portão, eu tive um impacto. Porque aquela visão de 1948 repetia-se diante dos meus olhos. Mas não tínhamos como comprar. Nesse tempo, eu já viajava para pregar o espiritismo. E estando na cidade de São Paulo, na Federação Espírita do mesmo nome, o senhor diretor, sabendo dos meus grandes planos, fez um apelo. E naquela noite, amigos generosos de São Paulo ofereceram-nos recursos para adquirir o terreno, que estava desdobrado em 2 áreas e que mais tarde completamos, começando a fazer a nossa experiência dos lares substitutos, que é a primeira experiência no gênero na América Latina. Bom, mas além da creche modelo, do jardim de infância, da escola de 1º grau, da marcenaria, a Mansão do Caminho tem muitas outras obras. O que abriga hoje a mansão? Nós estamos realizando um trabalho de muita profundidade. Nós temos uma escola de auxiliar de enfermagem, temos um ambulatório médico odontológico, um gabinete de análises clínicas, atendemos a 300 famílias em recuperação social, atendemos a 200 famílias no último quartel da vida, que não tem nenhum recurso, são portadores de ranceníase, tuberculosos, cegos, que almoçam diariamente conosco. Temos 400 meninos de rua que também passam todo o dia conosco e estamos agora trabalhando para uma escola que irá atender grandemente o nosso bairro, que é uma escola para professores. No período noturno nós iremos fazer contabilidade e logo depois pretendemos ampliar a nossa área educacional com uma pequena escola de prótese dentária. Agora tudo isso deve custar muito dinheiro. Sim. Quanto custa manter hoje a Mansão do Caminho? Nós estamos com uma despesa de aproximadamente 2 milhões de cruzeiros reais mensalmente. E de onde vêm os recursos para sustentar Primeiro essa da obra? misericórdia divina. Nós recebemos auxílio das entidades municipal, estadual, federal, mantemos convênio com a Secretaria de Educação do município, também do estado, para que tenhamos os professores, com o Lar Fabiano de Cristo, que nos ajuda a manter o jardim de infância, com doações espontâneas, mas sobretudo com os direitos autorais de 116 livros que já publicamos. Já vendemos mais de 4 milhões de exemplares no Brasil e no exterior. E esses livros, 42 deles, estão traduzidos em 7 idiomas. Graças a esses recursos, a gravações de áudio e de videocassete, nós temos conseguido levar adiante a marcha, sobretudo pelo apoio de Deus. E você é um peregrino. Você vive pra lá e pra cá, até pra gente conseguir essa entrevista foi uma dificuldade para conseguir uma horinha na sua agenda. Como é que você consegue dar atenção a tudo isso e ao mesmo tempo pregar pelo mundo afora? Procuro dividir o tempo de uma forma equânime. Fica um período em Salvador e outro período viagem. Nas grandes viagens que temos feito nos últimos 20 anos à Europa, aos Estados Unidos, e que desprendemos maior soma de tempo, nós reservamos um período anterior e posterior que nos permita administrar a nossa comunidade. Mas a nossa comunidade é muito feliz. Nós somos portadores de uma equipe que é excepcional. Temos aqui pessoas abnegadas que não sentem a minha falta administrativa, sentem naturalmente a falta do amigo, do companheiro dedicado, mas eles administram de uma maneira muito feliz e graças a isso podemos viajar, pregar, atender os compromissos locais e psicografar os livros dos guias espirituais. E de onde vem essa energia toda para aguentar esse embalo? É da divindade, Ana. Porque eu próprio me admiro, já não sou um adolescente, eu estou na faixa da 3ª idade. E sinto-me cada vez mais rejuvenescido interiormente. Porque eu descobri a fonte da vitalidade, é o amor. O amor nos dá alegria para ser felizes e ao mesmo tempo nos impulsiona a realizar os trabalhos que nós abraçamos. Você tem muita gente voluntária aqui, inclusive crianças que foram criadas aqui dentro, trabalham hoje aqui. Como é que está esse trabalho da Mansão do Caminho? Está indo muito bem. Não fosse o voluntariado e nós não poderíamos levar adiante. Todos os nossos diretores trabalham gratuitamente.
Eles vêm às 7 da manhã e saem daqui ao entardecer. Senhoras abnegadas que deixam as suas atividades domésticas e passam o dia inteiro aqui atendendo os pobres, fazendo sopa, recorrendo às atividades de costura. Companheiros que vêm lecionar, trabalhar na creche, no jardim, nas demais atividades, tudo por abnegação. E alguns filhos nossos, que hoje emancipados, sempre que dispõem de tempo, vêm trazer a sua cota. Porque nós lhes infundimos o ânimo que a sociedade não é má, porque a sociedade somos nós. Se cada um de nós tiver uma conduta compatível com o bem, a sociedade será feliz porque nós somos melhores. Mas, Divaldo, todo mundo sabe que além dos muros da Mansão do Caminho, você faz um trabalho reconhecido dentro e fora da Bahia. Você tem um trabalho com os idosos, você tem um trabalho com famílias carentes aqui do bairro. Como é que funciona esse trabalho? Nós procuramos dar a verdadeira substituição do lar, da família, oferecendo ao indivíduo uma visão otimista. Nós deixamos as nossas portas abertas. Quando alguém se candidata, nós fazemos uma pesquisa em loco. Vamos à casa, ouvimos os vizinhos e procuramos minimizar a grande problemática. Temos procurado evitar o paternalismo, fazer o agente multiplicador. Se o problema do indivíduo é fome, vamos estudar as causas da fome, o desemprego. Vamos então empregá-lo. A doença. Vamos realizar a terapêutica que lhe restitua a saúde para que possa trabalhar. Durante um período, nós damos assistência em loco, vamos ao bairro, temos serviço de comunidade, atendemos aqui e depois promovemos o indivíduo, fazendo que ele trabalhe. Porque o trabalho é lei da vida e é lei de Deus. E Jesus disse, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. E o trabalho dos lares com as mães substitutas ainda funciona ou é uma coisa que você pretende extinguir na Mansão? Pretendemos extinguir lentamente. Imagine que nós tínhamos 22 lares e à medida que os filhos foram se emancipando, nós achamos que a melhor técnica da atualidade é não desligar a criança do seu meio social. Porque desta forma ele terá um choque quando voltar à sua comunidade. Nós fazemos o trabalho de atender a criança integralmente, mas vai para casa dormir. Hoje estamos reduzidos a apenas 6 lares substitutos. E aqueles foram transformados em escolas. Temos hoje uma escola especializada em costura, tapeçaria, bordados, uma outra escola especializada para atender enxovais, levar as gestantes pobres a aprenderem a confeccionar os seus próprios enxovais, dignificar, promover, fazer que o indivíduo saia daqui enriquecido de esperança. E quais os planos para o futuro da Mansão do Caminho? Novas escolas. Nós fazemos parte da equipe que acredita que salvar é educar. Uma civilização educada, não me refiro à civilização instruída, educada, aquela que sabe, aquela que age, é realmente uma civilização feliz. Se nós educarmos, criando hábitos saudáveis, orientando para o bem, certamente o futuro será muito melhor do que o presente. E os meninos de rua também estão nesses planos? Estão no mesmo esquema. Eles chegam pela manhã, alguns deles necessitam de ser banhados, outros vão para a marcenaria, a carpintaria, outros vão para a escola tradicional, almoçamos todos juntos, fazemos o segundo expediente, eles recebem uniforme, calçado, material didático e depois voltam. Um grande número nós conseguimos reintegrar nas famílias, porque a maioria dos meninos de rua tem família, se é que podemos chamar família. Tem pelo menos pai, mãe, tio, avô. E nós temos dito a essas pessoas, nós cuidamos deles durante o dia. Vocês podem cuidar apenas durante as horas de repouso, porque eles já vão depois de ter jantado conosco. Então a tarefa é muito reduzida. Bem, Divaldo, a gente vai dar mais uma paradinha. E já já você vai saber o que pensa o homem, Divaldo Franco, sobre o mundo à sua volta. Aguarde que a gente volta já já. Bom, Divaldo, agora vamos fazer aquele ping-pong, vamos saber o que pensa Divaldo Franco sobre um monte de coisas por aí. Uma grande mulher. Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher admirável dos tempos modernos constitui um símbolo, a síntese de todas as grandes mulheres. Ela tem algo de Golda Meir, a grande israelita. Ela tem algo de Madame Curie, a grande investigadora. Ela tem algo de Florence Nightingale, a mãe da enfermagem internacional. Sintetizando tudo isto, ela é a mãe da caridade. A mulher sorriso, a mulher frágil, que demonstrou que a mulher é capaz de mudar a estrutura do mundo, qual fez Maria Santíssima como sendo a mãe de Jesus. Um grande homem. Gandhi. Este homem admirável reverteu a ordem da sociedade moderna. Jesus, que é hors concours, naturalmente, é que nos deu as bases de uma renovação histórica. Mas Gandhi viveu-a. Quando ele estabeleceu a ahimsa, não violência,
não era apenas estar contra a violência, era ser a favor da não violência. Ser tão não violento que sequer pensaria numa reação negativa ou numa atitude que pudesse complicar o bem. Gandhi, por sua vez, sintetizou Pasteur, Albert Schweitzer e os grandes gênios da humanidade na sabedoria, na inteligência e no amor. E um grande livro, Divaldo, um livro que te marcou? O Evangelho. O Evangelho de Jesus, como disse Ernesto Renan, é a síntese de todos os livros. O apóstolo João teve a ocasião de dizer: se se escrevessem todos os livros do mundo contando a história dele, ainda faltariam livros para falar-se a respeito dele. O Evangelho tem uma atualidade impressionante. Quando eu me recordo da arte, seja na escultura, seja na pintura, seja na música, seja na estética, nós vemos que os grandes gênios da humanidade inspiraram-se no Evangelho de Jesus. E as grandes obras depois de Cristo, todas estão sintetizadas no Evangelho. Um lazer, Divaldo. Amar. Amar é a síntese da vida. Quando nós amamos, renovamos-nos, porque quem ama não para. O coração que ama é como uma sinfonia. Está sempre pulsando, à semelhança das estrelas que coruscam no firmamento. E este ato de amar leva o indivíduo ao espairecimento, à atividade, ao repouso, à renovação. Mas mantém o indivíduo sempre no ritmo do trabalho do bem, porque o amor é Deus. O Papa João Paulo II. Um homem admirável. Neste extraordinário pensador e ao mesmo tempo apóstolo da paz, porque arrisca sua vida para consolar o seu rebanho, está em toda parte levando uma mensagem de sobranceria, combatendo o crime e amando aos criminosos, indo de encontro ao totalitarismo, mas não estigmatizando os totalitários. Ele, em realidade, é o homem da paz e é um digno servidor do pensamento do Cristo. Uma notícia que você gostaria de ler nos jornais? Acabou-se a violência na terra. A partir de amanhã, todos seremos pacíficos e pacificadores. Há um belo poema que diz mais ou menos assim: as rosas um dia não estarão olhando para o sol. Voltar-se-ão para dentro da janela e dirão sorrindo: bom dia, hoje é dia de paz. O Brasil de hoje. O Brasil de hoje passa por uma transição histórica necessária, porque vivemos num mundo em ebulição. Quando vemos o Japão com seus grandes problemas, a Itália às voltas com a máfia, o Império Britânico com a grande problemática da família real, quando vemos a França, pioneira dos direitos humanos, hoje expulsando os estrangeiros que ali encontraram apoio, quando vemos a Alemanha saindo da guerra cheia de cicatrizes, adotando uma atitude genocida, não podemos negar que o Brasil não estaria dentro deste contexto, se não fosse um país privilegiado. É compreensível, portanto, que tenha problemas porque os brasileiros não amam o seu país. Digamos melhor, não amamos. Na hora que nós amarmos realmente o Brasil, colaboraremos com as autoridades, e essas dignas autoridades, conscientizadas da sua responsabilidade, cumprirão com seus deveres. E a campanha contra a fome? É um belo gesto, digno de todo encômio, de todo apoio. Lamentamos somente que, enquanto a comunidade se movimenta para poder trazer 1 quilo de víveres, as autoridades queimam milhares de toneladas de víveres apodrecidos em depósitos, conforme noticia a mídia e apresenta documentado, o que não deixa de ser um grande atentado contra a vida. Parabéns ao grande pioneiro da campanha da fome. Parabéns a todos nós que compreendemos que o nosso irmão com fome somos nós que estamos padecendo. Diríamos numa linguagem poética e cristã: se vemos alguém com fome, é Jesus que ali está sendo crucificado. Uma oração, Divaldo. A oração é o momento de comunhão com Deus. Então diríamos: todos podemos servir. Quem menos pode dar, tem algo para dar. Senhor, eu gostaria de ser uma via-láctea de estrelas, para poder diminuir a treva e tornar as noites mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez: se eu não pudesse ser uma via-láctea, permite ser um pirilampo na noite escura, diminuindo a agrura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as flores, para poder atender à necessidade da beleza. Mas na minha pobreza, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando cor nessa paisagem da natureza necessitada de amor. Eu queria ser um trigal maduro,
para atender a fome de pão da criatura humana. Mas como eu nunca lograrei, então eu te pedirei para ser um grão que, caindo no chão, se transforme num milhão e atenda a fome da humanidade dando-lhe pão. Eu queria ser uma escada que levasse o idealista ao seu fanal. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser o primeiro degrau. Eu queria ser um bosque, frutos, lenhos que pudessem proteger a humanidade, mas como eu não posso, desejo então ser uma árvore cujos galhos espalhados projetem sombra no chão, a fim de que alguém, quando passe de mansinho pelo meu caminho, ele possa dizer: olá, meu amigo. E se ele perguntar: quem és tu? Sou teu irmão. Irei contigo, dá-me tua mão. E lado a lado eu lhe direi: Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, orador, profeta. Mas como me faltam esta poesia, a magia, a música, deixa-me dizer-te muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti. Muito obrigado, TV Comunidade. Um sonho, Divaldo, pra gente terminar. Um sonho, a esperança de que o mundo de amanhã será muito melhor. E nós nos daremos a mão para poder dizer: somos felizes. Divaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, justamente hoje, quando Bahia Comunidade completa 2 anos de existência. E que seu exemplo seja seguido por muita gente. Obrigada. Muito obrigado. Bom, o programa especial de hoje termina aqui. No próximo sábado, a nossa homenagem ao Dia das Crianças. Vale a pena conferir. Até lá e um bom final de semana para você. Uma grande família feliz, com 2.700 crianças, é a Mansão do Caminho, que há 40 anos só dá exemplo de amor e vida e faz aniversário amanhã. São 90 mil metros quadrados de área. O local parece uma pequena cidade do interior. Na Mansão do Caminho funcionam 22 lares. Em cada um moram cerca de 8 crianças. Muitas delas chegam aqui pequenininhas. São colocadas na creche e, à medida que vão crescendo, frequentam o jardim de infância e depois uma das 3 escolas do 1º grau. Elas podem contar também com 10 escolas profissionalizantes. Todos os dias são servidas 400 refeições para as crianças internas, semi-internas e para os meninos de rua. Elas recebem todo tipo de assistência médica e só saem daqui aos 18 anos com um emprego garantido. A Mansão do Caminho é o resultado de uma visão psíquica do médium Divaldo Franco. Quando tinha 20 anos de idade, Divaldo teve um desdobramento da personalidade. Viu uma área grande, cheia de crianças e um homem que estava de costas. O homem era o próprio Divaldo, bem mais velho. A visão de Divaldo se concretizou e hoje a Mansão do Caminho é um exemplo de amor ao próximo. Aliás, o amor e a gratidão são os sentimentos que batem mais forte no peito de cada uma destas crianças. Para elas, a Mansão do Caminho é uma grande família. Aqui na Mansão do Caminho, eu sinto muita paz, porque foi aqui que me educaram, me ensinaram a amar o próximo. Se eu reduzir tudo, eu vou dizer: eu amo a Mansão do Caminho e Divaldo Franco. O professor Divaldo Franco está em estado de graça e comemorando com festa a concretização desse sonho. Não podia ser diferente, né, professor? Realmente. É verdade. Depois de 40 anos, podemos fazer uma avaliação e constatar que o amor ainda é a mais elevada expressão do sentimento humano. Quando se ama, se atinge a maioridade psicológica. Quando se deseja ser amado, ainda se está na infância espiritual. Professor, o senhor se assustou de alguma forma com essa missão que lhe deu? À época, eu não podia acreditar de maneira nenhuma, porque jamais aspirara a um ideal de tal envergadura. Não obstante face à mediunidade, eu aceitei aquele impositivo que me era libertador, já que procedia da espiritualidade superior, e lentamente. Sem nenhuma projeção de imagem, nem nenhuma aspiração mais elevada, deixei que a vida se encarregasse de materializar o ideal de enobrecimento humano. Agora, conta essa história disso. O senhor vendeu um carrinho, né? Se juntou assim com amigos, montou primeiro lá na calçada. Nós éramos um grupo de idealistas
E no ano de 1949, para podermos levar adiante o objetivo, adquirimos o automóvel Mercury do ano e fizemos uma tómbola. Vendemos tantos bilhetes nesta querida Salvador que adquirimos um edifício de 3 pisos em asta pública, a Rua Barão de Cotegipe, número 124, que ainda mantemos. Posteriormente, transferimos para o bairro do Pau da Lima aquela necessidade de criar lares substitutos que somos pioneiros na América Latina. Professor, o senhor mantém, né, com as doações e também com os direitos autorais dos livros, já são 108 publicados, né? Verdade. O que pode acontecer no futuro? Quer dizer, qual vai ser o futuro da Mansão do Caminho? Está garantido? Dentro da relatividade humana, esse futuro está garantido. Temos procurado administrar a instituição com um grupo de excelentes colaboradores de maneira muito sensata. Evitamos contrair débitos, o que significa sacar para o futuro. Os nossos livros hoje, 80 deles pertencem à Mansão do Caminho. Nós já temos 28 livros traduzidos a 7 idiomas diferentes, cujos direitos autorais também revertem em favor da Mansão do Caminho. Muitos videocassetes, muitos áudio, mais de 300 títulos. Nós colocamos todos às ordens da mansão e, ademais, confiamos na misericórdia divina. Então esse mundo vai estar garantido para essas crianças. Já foram mais de 150 mil, não é isso? Já passaram por nossa casa algumas dezenas de milhares de crianças que hoje são todos cidadãos. Eu me ufano de ser um avô caminhando para bisavô de mais de 10 mil crianças. É verdade que o senhor se lembra do nome de cada um quando chega de viagem, reúne todo mundo e... Ah, sem dúvida. Se não tiver alguém, você sabe quem é. Nós mantemos muita cordialidade com os nossos filhos. Vivemos uma época de interrelacionamento pessoal, sem o que marchamos para o fracasso. Quando retornam de viagem, e viajam muito, mais de 200 dias ao ano, eles me aguardam. E eu anoto aqueles que não estão presentes, os que desejam driblar da vigilância. Depois eu chamo e pergunto, olá, como se foram de viagem, bem, eles sorriem. Professor, como é que vai ser a festa? Nós teremos na Mansão do Caminho, no Pau da Lima, no sábado à noite, amanhã, uma celebração de natureza espiritual. Então convidamos o público baiano, que sempre tem prestigiado essa obra. Porém, no domingo, no Centro de Convenções, nós estaremos realizando um trabalho de alta magnitude. Teremos a exibição do balé de Rosana Bubaker, a admirável cantora de todos muito conhecida, a nossa querida Andréa. Teremos o Coral da Juventude do Mosteiro de São Bento e teremos também uma conferência que estaremos realizando. A entrada é franca e lançaremos um livro admirável, Mansão do Caminho, 40 anos, uma obra de amor na educação, de um jovem advogado paulista, o Dr. Washington Luiz Fernandes. Quer o que de presente? Gostaríamos da presença do público e um estímulo para que outros façam melhor do que isso. Professor, imensos parabéns, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. A Mansão do Caminho completa 40 anos de existência dedicada à solidariedade e respeito ao ser humano. Cerca de 600 pessoas participaram da festa, todas vestidas com camiseta azul marinho, onde estava escrito 40 anos de amor e luz. Justamente a doutrina pregada por aqui. A única receita para que tudo dê certo é única e ninguém esquece. A grande receita dessa obra aqui é o amor cristão que a mensagem espírita difunde e que Divaldo é o seu grande porta-voz. Já são 40 anos de amor e muito carinho. Hoje a Mansão do Caminho é uma comunidade com 32 prédios ocupando uma área de 90 mil metros quadrados, onde são atendidas diariamente 2.700 crianças, mais de 2.000 adultos, além das 68 crianças residentes. Divaldo Franco, o fundador, conta que este é o resultado do trabalho realizado após uma visão que teve aos 14 anos de idade, onde um homem lhe indicou sua missão, a de ajudar ao próximo. 2 anos depois, Divaldo começou a cumpri-la, exatamente no dia 15 de agosto de 1948, há 40 anos atrás. Lutamos com as dificuldades normais que enfrentam todas as instituições. Mas, apesar disso, temos podido levar adiante, porque a criatura humana é intrinsecamente generosa. E toda vez que nós apelamos para os sentimentos bons, sempre esses sentimentos respondem. Por isso que é indispensável que as autoridades e as pessoas que lideram comunidades sejam exemplos vivos de honradez, de trabalho e de sentimentos nobres. O obelisco de mármore marca a passagem desta data.
Mas o ponto alto da festa de hoje foi a alegria e a descontração do show das meninas do Raio das Moças. Elas não fugiram às regras da casa e também falaram de amor. O Caminho deu continuidade ontem no Centro de Convenções às comemorações aos 40 anos da instituição. A noite de domingo no Centro de Convenções começou com o lançamento do livro Mansão do Caminho, 40 anos, uma história de amor na educação. Escrito pelo advogado Washington Fernandes, o livro tem muitas ilustrações e conta como tudo começou. Depois, a plateia lotada do Teatro Iemanjá foi prestigiada com a apresentação das meninas do balé Rosana Abubakir. As comemorações continuaram com a apresentação do Coro Devir, que fez um alerta para o grave problema das crianças abandonadas. Teve também um relato emocionado de quem um dia morou na Mansão do Caminho. Mas o ponto alto da noite de homenagens foi a apresentação do canto leve e lírico de André Adalto. Esta realização da Mansão do Caminho é, antes de tudo, a materialização do pensamento do Cristo, de que a doutrina espírita se faz intermediária. De que forma o espiritismo pode ajudar no mundo de hoje? Libertando o homem da ignorância, rompendo os grilhões das velhas tradições ortodoxas, apresentando propostas de edificação humana e, sobretudo, contribuindo para que o indivíduo tenha confiança em si mesmo. A sociedade é aquilo que as criaturas dela fazem. E a criatura é a proposta que realiza dentro de si mesma.